Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre o split do Banco do Brasil. Vamos falar também da surpresa que veio aí do payroll, porque veio acima das expectativas do mercado. Também vamos falar de um ponto muito importante, do leilão de swap cambial do Banco Central. Esses 3 pontos e mais alguns outros estão aqui no nosso resumo semanal de notícias. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro discutindo as informações mais relevantes que você pode encontrar aqui com a gente. Então vamos lá, começando pelas notícias internacionais. Nos Estados Unidos, o payroll ele apontou a criação de 303 mil empregos em março. A previsão era 212. Vai guardando os números aí e a diferença da previsão. A taxa de desemprego recuou para 3,8% em março. A previsão era 3,9%. Mais emprego, menos desemprego, né? É diferente, taxa de desemprego não significa que vai seguir a mesma média, mas dessa vez aconteceu. E um ponto importante aí também, que é o salário médio por hora, que caiu 4,1% quando a gente compara com março do ano passado, na comparação anual. A previsão era desses mesmos 4,1%, só que de alta de 4,1%. E subiu, aí quando a gente pega esse salário médio, subiu 0,3% em março, ante fevereiro. A previsão também era de uma alta de 0,3%. Então, nesse ponto ficou em linha. O que a gente tem que prestar atenção aí? Quando a gente tem mais empregos, né, menos desemprego, aí, menos gente procurando emprego, que a taxa de desemprego é procurando emprego, e a gente tem aí um salário também, um salário subindo aí de março para fevereiro, salário subindo, mas ao mesmo tempo, pelo menos do ano está diminuindo, no ano está diminuindo, diminui a pressão da inflação, mas mais emprego e o salário mais alto aumenta a pressão aí na inflação. Então é muito importante a gente ficar de olho nisso. Por quê? Porque o Fed quer baixar os juros lá, mas não está conseguindo. E não está conseguindo por conta desses itens, né? A pressão na inflação lá está muito alta, de forma que ela não está aumentando. Por quê? Porque a inflação, a taxa de juros continua alta. Se eles baixarem antes da hora, vai vir inflação, aí perde o controle todo de novo. E é isso que eles estão querendo evitar. Lembrando que a gente está aqui no Brasil, está de olho nessa inflação lá, porque quer que a taxa de juros baixe para poder dar mais fôlego para a gente. Até porque a diferença aí de taxa de juros daqui para os Estados Unidos é um ponto que traz dólar para cá, e aí baixa o dólar, ajuda tudo isso aí. Então, quanto maior for essa diferença, melhor. E como a gente está baixando aqui, lá precisa baixar para a gente ter fôlego para baixar também. Passando já para as notícias nacionais, a pesquisa Focus para 2024 reduziu ainda mais a expectativa do GPM e o PIB subiu. São pontos importantes que a gente está vendo semana após semana. Já é importante a gente destacar aqui uma outra situação, que é o Gabriel Galipo, que é o diretor do Banco Central, que foi indicado pelo governo, então esse é um ponto importante, inclusive, pelo governo atual, reforçou que o Banco Central está à espera de uma desinflação mais lenta por conta do aquecimento do mercado de trabalho brasileiro. E aí eles tiraram, né, para poder ter mais liberdade, foi retirado lá o plural do comunicado e da ata na questão da redução das próximas reuniões, aí, da taxa de juros para as próximas reuniões. Então isso é importante porque é uma pessoa que tem um alinhamento muito próximo com o governo, falando que talvez não dê aí para baixar da mesma maneira que eles estavam querendo. Ainda continua na meta de baixar, mas já coloca um ponto de atenção aí, que talvez não dê para ir na mesma velocidade. Pode ser que seja uma velocidade menor, ou pode ser que a gente acaba tendo até um hiato aí entre as quedas. Passando por Ibovespa, o Ibovespa fechou a semana com uma queda de 1,02 pontos. Chegamos aí na faixa de 126 mil pontos, a 126.795. No ano, a queda já é de 5,51. E a gente vai falar agora dos fatos relevantes de mercado. Então, vou falar primeiro aqui do Banco Central, que fez a primeira intervenção deles, né, no câmbio, o primeiro leilão de swap deles adicional desde o final de 2022. É uma tentativa de conter o avanço do dólar, que está sendo pressionado aí, inclusive porque a gente tem um vencimento da NTN-A3,
que vence agora em 15 de abril e é um título indexado ao dólar. E tudo isso aí vai impactar consideravelmente. O dólar disparou um pouco essa semana, mais de 1% de alta, que estava bem controlado há bastante tempo. Isso preocupa e preocupa inclusive na questão da inflação nossa e pode impactar inclusive nas decisões daqui para frente. Lembrando que o Banco Central só dá uma direção do que ele vai fazer e não crava na pedra o que ele vai fazer, tá? Então é uma direção bem forte, bem firme, mas não é cravado na pedra, então pode mudar qualquer coisa. Vamos acompanhar o dólar aí, é um ponto de muita atenção para a gente acompanhar durante essa semana agora. E por fim, a gente vai trazer aqui o Banco do Brasil, que confirmou a data para o desdobramento em 100%, né? Ou seja, se você tem uma ação, passa a ter duas, para 15 de abril. Sendo que vai ser negociado em 16 de abril como ex-split, né? Que nada mais é do que após desdobramento, né? Já não tem desdobramento contratado ali no meio. Alguns pontos importantes quanto a esse desdobramento e todos os outros, tá? De forma bem geral mesmo. Primeiro ponto, não muda o valor da empresa, ela continua valendo a mesma coisa. O preço por ação que muda, tá? Então, como muda o número de ações também, o valor da empresa permanece o mesmo. Em teoria, facilita a liquidez, porque agora, se você vai comprar, você precisa de menos dinheiro para comprar um lote cheio ali, que é o padrão negociado aqui na B3, então incentiva aí e dá mais liquidez para o papel. Incentiva até os menores investidores. Outro ponto importante, que às vezes, né, não é sempre, costuma ter um efeito de memória do mercado, ou seja, o preço está lá em 50 e poucos, vai passar para 25, 20 e poucos, né? Então, esse efeito aí faz com que o mercado tente, fala assim, opa, tá barato, era 50, e começa a comprar e ela começa a voltar aí. Tem esse efeito de memória aí que às vezes acontece, subindo a sequência. Mas não dá para esquecer que o que manda de verdade são os resultados da empresa. Então, se tiver algum resultado ruim, alguma coisa ruim, alguma notícia ruim impactando, aí o mercado obviamente não sobe. E obviamente, né, os grandes investidores, eles não caem nesse truque aí da memória. Mas eles usam isso ao favor deles, pegando aí as pessoas que a gente chama de sardinhas, né? São os pequenos investidores desavisados, principalmente aqueles que não acompanham, né, que só olham o número ali da tela, eles acabam sendo pegos ali de surpresa e aí o mercado dá uma engolida neles, os tubarões vão lá e engolem ele, tá? Então, é um ponto importante, pode ser que tenha uma subida aí por conta disso, mas pode ser, então não estou falando que vai ter, tem um risco aí disso aí muito grande, você tem que analisar diversos outros fatores, e se tiver, é um efeito memória que não é causado pelos grandes investidores, então se for só o efeito memória, né, se tiver só isso, não dura muito tempo, então você tem um risco aí, inclusive pode ser que dure alguns poucos minutos só, tá? Então vai de cada caso, principalmente quando a gente fala de uma empresa tão tradicional e tão forte no Ibovespa como o Banco do Brasil, os grandes investidores estão mais de olho, então a pressão nisso aí acaba diminuindo um pouquinho. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, espero que tenham gostado. Comentem aqui para mim se vocês acham que vamos voltar a ter vários leilões de swap daqui para frente, ou se foi só dessa vez e após aí a NTN-A3 que vem assim 15 de abril a passar, vai ficar tudo mais tranquilo. É isso, e até a próxima. Tchau, tchau.